Olá, bom, hoje então a gente conversa sobre mais 2 livros de apoio para a leitura da Divina Comédia. Para quem não sabe, eu estou desde 2016 me preparando para minha releitura da Divina Comédia e venho apresentando para vocês então aqui no canal diversos livros que têm a ver de alguma forma com a Divina Comédia ou leituras de apoio mesmo, como é o caso desses 2 que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Tudo isso começou com a minha leitura da Eneida no finalzinho de 2016. Existe uma playlist aqui no canal chamada Rumo à Divina Comédia e hoje a gente vai quase encerrar essa playlist porque eu vou então apresentar para vocês os 2 últimos livros sobre a Divina Comédia que eu tenho aqui em casa, ou seja, o próximo vídeo que vai encerrar então essa playlist será finalmente o vídeo sobre a Divina Comédia, certo? Isso deve acontecer aí no mais tardar nos próximos meses, mas ainda em 2019 com certeza, certo? E bem, hoje a gente conversa então sobre Dante e Virgílio, O Resgate na Selva Escura, de Luiz Carlos Uchoa Junqueira Filho, que é um psicanalista fazendo uma análise muito bacana sobre a Divina Comédia aqui. E nós temos também este livro do Borges chamado 9 Ensaios Dantescos. Então aqui, como o próprio título diz, a gente vai encontrar 9 ensaios sobre a Divina Comédia e também aqui nesse livro a gente encontra os 4 últimos contos escritos pelo Borges, né, e publicados em 1982, chamado então de A Memória de Shakespeare. O Borges falece então em 1986 antes de encerrar os contos desse livro, né? Geralmente ele fazia livros com 10, 12 contos, enfim, aqui nós temos apenas 4, foram os 4 últimos então, e o A Memória de Shakespeare é um deles, certo? Então daqui a pouquinho a gente conversa sobre este livro. Vamos começar o vídeo então conversando sobre o Dante e Virgílio, O Resgate na Selva Escura. Como eu disse para vocês, o Luiz Carlos Uchoa Junqueira Filho é um psicanalista e ele fez aqui nesse livro então uma coisa muito bacana, que é o seguinte: ele fez uma análise bem voltada para a área dele, então da Divina Comédia, mas o mais bacana que ele faz aqui nesse livro é uma análise a respeito da parceria criada então entre Dante e Virgílio. Só lembrando, né, que Virgílio já tinha morrido aí há diversos séculos, né, quando Dante escreve este livro, né, aliás, este livro não, a Divina Comédia, no século XVI. E para quem não sabe ou não se lembra, a Divina Comédia é então um poema épico no qual o próprio Dante é ali um personagem que precisa passar pelo inferno, pelo purgatório, para finalmente chegar ao paraíso e reencontrar Beatriz, o grande amor de sua vida. E quem serve de guia então pelo inferno e pelo purgatório é o poeta Virgílio. Então o autor do livro parte dessa ideia, dessa parceria entre o Dante e o Virgílio para construírem juntos então a história da Divina Comédia. E como isso é interessante, porque se você parar para pensar, Dante cria então esse Virgílio personagem e coloca na boca desse personagem diversas coisas que ele mesmo tinha pensado. Ou seja, Virgílio seria então aqui no caso um duplo de Dante. Aqui na página 35 o autor vai dizer o seguinte, olha só: a partir da literatura narrativa ou dramática, a expressão alter ego popularizou-se, designando a pessoa que faz contraponto ou complementa as qualidades ou os atributos da outra. Aí, olha só, o conceito de duplo, no entanto, abarca uma gama mais complexa de fenômenos, como as personalidades divididas, as imagens especulares, os gêmeos, os sósias, as usurpações de identidade, as aparições disfarçadas do eu, as sombras, os fantasmas, as possessões demoníacas e a visitação dos mortos. Então tudo isso aqui pode encaixar, né, pode ser encaixado nesse conceito de duplo. E o que nós temos aqui na Divina Comédia é essa ideia então de um duplo que será um parceiro, será um companheiro de visita ali pelo inferno e pelo purgatório. Só lembrando que Virgílio já é morto, né, na história, e o Dante é um vivo. Ele está num entrelugar ali, na verdade, né? Ele não deveria estar ali. Por que é que ele está caminhando então pelo purgatório, pelo inferno, pelo paraíso? Para isso você precisa ler a Divina Comédia. Mas então, outra coisa interessante a respeito do Virgílio na obra do Dante é que em diversos momentos ele aparece também como uma figura paterna. Então o autor do livro vai apontar aqui pra gente alguns momentos em que o Dante, com medo ali das aparições que vão surgir ali durante o caminho deles, vai pular no colo do Virgílio, o Virgílio vai carregá-lo nas costas ou no colo mesmo, vai protegê-lo de algumas visões sobre algum perigo iminente, enfim, vai pedir para que ele feche os olhos em alguns momentos. Então, na Divina Comédia você tem também essa questão da projeção da figura paterna ali no Virgílio também. Então este aqui acaba sendo um livro bastante interessante, ele serve também como um resumo da Divina Comédia, o autor vai passando pelo
inferno, purgatório, paraíso, vai mostrando, né, vai apontando pra gente alguns detalhes que podem ter passado despercebidos quando da sua primeira leitura, vai incrementando a nossa leitura com alguns conceitos tirados da obra crítica do Auerbach sobre a Divina Comédia e também de Freud. Então essa aqui acaba sendo uma leitura bastante enriquecedora e numa linguagem super acessível. É um livro muito tranquilo de ser lido também, ele tem cerca ali de 100 páginas. O autor também comenta algumas obras de grandes pintores como o Doré e também William Blake, que fizeram ali várias pinturas, né, sobre a Divina Comédia também. E a gente tem um encadernadinho ali no final do livro também contendo as imagens que ele comenta. Livrinho muito bacana, fica a dica aqui pra vocês. Agora, o 9 Ensaios Dantescos e a Memória de Shakespeare, ela é um livro diferente, né, desses que eu venho trazendo aqui pra vocês, pra complementar a leitura da Divina Comédia. Por quê? Como esse que eu acabei de apresentar pra vocês, e também aquele livro do Alberto Mangel, que inclusive foi um dos últimos comentados aqui no canal, Uma História Natural da Curiosidade, a gente tem nesses livros, geralmente, um estudo guiado da Divina Comédia, a gente tem um resumo da história, a gente tem os autores apontando para alguns detalhes que eles consideram interessantes e tudo mais. Agora aqui não. Aqui nesse livro do Borges a gente não tem aquela linha do tempo da Divina Comédia. Então esses ensaios aqui não foram organizados de modo a serem, por exemplo, sei lá, um ensaio sobre o primeiro canto, outro ensaio sobre o canto 2. Não. Tá tudo misturadinho e o que o Borges faz aqui nesse livro é apontar alguns detalhes dentro da Divina Comédia e se demorar em cima daquele detalhe. Então é como se ele esmiuçasse alguns símbolos que a gente encontra por lá. A gente tem, por exemplo, um ensaio intitulado O Carrasco Piedoso, e aqui o que ele vai discutir é a questão de que o Dante, na Divina Comédia, vai colocando diversos personagens ali no inferno, no purgatório, que são ali pessoas que foram seus conhecidos, entendeu? Quando Dante escreve a Divina Comédia, ele está exilado. Então ele vai meio que se vingar daquelas pessoas, né, que fizeram alguma maldade pra ele, né, que ele considera que tenha sido uma maldade. Aqui na Divina Comédia de um jeito bastante depreciativo, eu diria, né? Ele coloca uma imagem depreciativa daquela pessoa. Então ele vai castigando essas pessoas que ele considera como seus inimigos ali na obra dele. Inclusive pessoas que colaboraram de certa forma para que ele fosse exilado, enfim. Então essas pessoas são colocadas em situações bastante delicadas, digamos assim. Mas ao mesmo tempo em que o Dante vai colocando essas figuras conhecidas dele, né, de alguma forma, dentro do livro, ele vai também contar a história pessoal dessas pessoas. E ele vai fazendo com que o leitor sinta empatia com aquelas pessoas. Ele vai fazendo a gente ficar com dó, de certa forma, daquelas pessoas que estão ali sofrendo, padecendo, né, de, sei lá, terrores tenebrosos ali no inferno, por exemplo. Então, ao mesmo tempo em que ele se vinga, ele também faz com que a gente sinta piedade por essas almas. Então, por isso o Carrasco Piedoso aqui. A gente tem também, por exemplo, um ensaio sobre o Ugolino. Então você tem aqui um momento dentro do inferno em que o Dante vai se deparar com uma cena bastante grotesca, que é então uma pessoa mastigando a nuca de outra pessoa. E aí quando ele se aproxima, ele percebe que a pessoa que está mastigando a nuca da outra é o Ugolino, e a outra pessoa seria ali, então, o arcebispo que teria traído o Ugolino. Só que é o seguinte, agora eu já não me lembro detalhes da história, mas o Ugolino teria traído sua cidade, né? Então ele era uma pessoa bastante ambiciosa e tudo mais, e aí esse arcebispo ajuda de alguma forma o Ugolino a conseguir, então, seus intentos, né? Só que o arcebispo acaba traindo o Ugolino quando o tranca no topo ali de uma, sei lá, torre, de um castelo, junto com seus filhos. E ele é então condenado à morte por fome, junto com seus filhos. Aí num dado momento na história do Ugolino, ele se pega mordendo a própria mão. E aí não se sabe se ele mordeu a própria mão de raiva, né, para conter um ímpeto, ou se ele estava realmente com fome e mastigando a própria mão. Os filhos, que também estão morrendo de fome, quando veem aquilo, pensam assim, se meu pai tá mordendo a própria mão, a gente vai se alimentar da nossa própria carne também. E é isso que eles começam a fazer. E aí, quando os corpos deles são encontrados, né, você tem os corpos ali todos mastigados, uma coisa horrorosa. Só que, veja bem, o Dante vai levantar essa dúvida rapidamente na Divina Comédia e o Borges vai chamar nossa atenção para isso. Ele vai dizer o seguinte, olha, existe essa dúvida. Será que o Ugolino teria se alimentado da própria carne e os filhos de suas próprias carnes também? Ou será que o Ugolino teria comido os próprios filhos e depois se alimentado da própria carne? Porque ninguém sabe.
Quando eles foram encontrados, eles já estavam mortos e comidos. Enfim, vocês estão percebendo que a Divina Comédia não é um livro fofinho, não é mesmo? Pois então. Tem um outro ensaio interessante aqui também sobre a águia que aparece quando o Dante já está então no paraíso. E é uma águia ali que é formada por almas puras, e essas almas formam umas letras lá, enfim. Elas estão, na verdade, apontando um caminho pro Dante, né? Que seria ali o caminho da justiça e da salvação, aquela coisa toda. E aí o que o Borges vai fazer aqui nesse ensaio, que se chama o Smurg e a Águia, é comparar então essa águia do Dante ao Smurg, que seria ali uma figura mitológica que aparece em mitos da Pérsia. E essa seria uma ave que também apareceria para apontar um caminho para um herói também. Então ele traça esse paralelo bem interessante aqui, né? Vai mostrando pra gente também, de alguma forma, as diversas fontes de inspiração do Dante também. Agora, provavelmente o ensaio mais interessante aqui desse livro seja ali o intitulado Purgatório 1:13. Aqui o que acontece? O Borges vai meio que mostrar pra gente como ler poesia. Então veja bem, ele parte ali do 6º verso, então, do primeiro ato do Purgatório, né, que diz o seguinte, ó, onde o sol se cala. E ele já começa esse ensaio dizendo o seguinte, olha só, como todas as palavras abstratas, a palavra metáfora é uma metáfora, já que em grego significa translação. Ele já começa assim. Então ele pega esse verso, onde o sol se cala, e faz a gente pensar em como interpretar esse verso. Para isso ele dá alguns outros exemplos. E gente, olha só o que ele faz. Ele pega ali um verso do Lord Byron, que diz o seguinte, olha só, caminha como a noite em esplendor. Para aceitar esse verso, o leitor deve imaginar uma mulher alta e morena caminhando como a noite, que por sua vez é uma mulher alta e morena, e assim infinitamente. Eu jamais pensaria nisso ao ler esse verso, veja bem. E aí ele dá um outro exemplo, talvez até mais interessante. O outro verso é de um poeta chamado Robert Browning. E aí nós temos o seguinte. O poeta afirma a respeito de Elizabeth Barrett, que morreu, que ela é metade anjo e metade pássaro. Aí olha só. Mas o anjo já é metade pássaro. E dessa maneira se propõe uma subdivisão que pode ser interminável. Sério, depois de ler este ensaio, você nunca mais vai ler poesia do mesmo jeito. E é isso, gente, são diversos ensaios interessantes. O último ensaio, né, o 9º ensaio dantesco, se chama O Último Sorriso de Beatriz. E aí a gente vai ter o Borges analisando o que, na opinião dele, são ali os versos mais ridículos, né, da história, da literatura toda, enfim. Que mostra ali o momento em que o Dante finalmente vê a Beatriz no paraíso. E do jeito que ele vai mostrando pra gente essa cena, realmente parece muito ridícula. Então assim, você tem uma rosa imensa em cima dela, e ela tá lá toda pomposa em cima de um animal mitológico também. Aí ela olha pro Dante, dá um sorrisinho e vai embora, sabe? Um negócio assim. Do jeito que ele fala, parece que a Beatriz estava, sei lá, em cima de um carro alegórico de escola de samba, sabe? Um negócio assim, enfim. E é, na verdade, praticamente o final ali da Divina Comédia. Então ele vai explicando pra gente por que ele acha tão ridícula essa passagem. Enfim, né? Sendo este aqui um livro que vai simplesmente pensar ali alguns detalhes da Divina Comédia e esmiuçá-lo pra você, eu recomendo que essa leitura seja feita depois de você já conhecer a história da Divina Comédia. Ele não vai funcionar muito bem se você ainda não tiver lido o livro. A menos que você tenha curiosidade em saber como é ali o Borges, fã de um livro, escrevendo, né, ensaios sobre aquele livro, enfim. Como preferir, não é mesmo? Agora eu vou comentar rapidinho com vocês os contos, né, contidos aqui nesse livro. Então a gente tem ali o 25 de agosto de 1983, que é um conto muito interessante, principalmente se você parar pra pensar que Borges morreu em 86, tá? Então olha só, aqui a gente tem o próprio Borges como narrador e personagem, fazendo check-in ali em um hotel. E aí quando ele está lá entregando os documentos e tudo mais, o funcionário do hotel vai virar pra ele e vai dizer o seguinte: olha, mas o senhor já fez o seu check-in. E aí ele acha aquilo tudo estranho, verifica que a assinatura era realmente dele, ou seja, ele já tinha realmente feito o check-in ali. E quando ele chega no quarto, né, onde ele teria se hospedado, ele descobre a si mesmo, só que bem velhinho, deitado na cama. Então é como se fosse ali o jovem Borges, né, conversando com o Borges velhinho do futuro. Baita conto interessante, gente. Aí depois a gente tem ali o Tigres Azuis, que é um conto meio assustador de um rapaz que é aficionado por tigres, e aí ele fica sabendo através dos jornais que descobriram uma nova raça de tigres que seria ali azul. Então ele faz essa viagem para a Índia, se eu não me engano, para poder ver ali o tal do tigre azul,
e várias coisas estranhas vão acontecer aí com este turista, enfim, não vou contar mais nada pra vocês, mas é meio medonha essa história. Depois a gente tem a Rosa de Paracelso. Aqui a gente tem uma pessoa querendo muito ser ali um aprendiz do Paracelso, principalmente porque ele ouviu dizer que a partir de uma rosa destruída, o Paracelso era capaz de fazer uma nova rosa ressurgir. Então ele vai lá bater na porta do Paracelso. Paracelso não quer mais nenhum ajudante nem nada do tipo. O cara tanto insiste que, enfim, Paracelso aceita como seu ajudante, como seu pupilo. E a história vai se desenvolvendo a partir daí também. E a gente tem o último conto que dá título a essa coletâneazinha, que é ali o A Memória de Shakespeare. Aqui a gente vai ter uma pessoa muito fã de Shakespeare, que um belo dia recebe de presente um anel, que ao ser colocado no seu dedo, faz com que você tenha todas as memórias de Shakespeare. Então, num primeiro momento, ele acha aquilo tudo muito maravilhoso, né? Porque, poxa vida, eu vou ter acesso à mente do meu ídolo, né? Então, ele fica muito empolgado com isso, coloca o anel no dedo, aceita o presente, só que, aos poucos, ele vai percebendo que as memórias de Shakespeare vão apagando suas próprias memórias. E é aí que a coisa começa a ficar muito complicada. Este conto é muito interessante, gente. Então é isso, eu vou parando a minha recomendação deste livrinho maravilhoso aqui pra vocês, que é um livro que vai funcionar muito bem para quem quer conhecer os últimos contos do Borges e também para quem quiser uma leitura de apoio muito bacana para a Divina Comédia também. Então é isso, vou deixar os links para onde vocês podem encontrar os dois livros lá embaixo na descrição desse vídeo. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!